Bom dia, minhas irmãs, meus irmãos. É uma grande alegria estar novamente aqui com vocês para mais uma preleção da Estrada de Damasco. E a preleção de hoje ela será sobre um tema que nos traz grande encantamento: a genialidade. Eu me refiro aqui àquelas pessoas que são quase sobrenaturais, com conhecimentos ainda muito jovens que não conseguimos explicar, habilidades realmente extraordinárias, como no caso de Mozart, que ainda na infância dominava diversos instrumentos musicais, sendo capaz de compor a sua primeira ópera por volta dos 11 anos. Ou ainda, exemplos mais contemporâneos, como o do coreano Kim Won-yeon, considerado hoje o homem com QI mais elevado na Terra, segundo o Guinness Book. Ele, com a idade de 3 anos, era capaz já de escrever em 4 línguas: o japonês, o alemão, o coreano e o inglês. E, com menos de 16 anos de idade, concluiu o seu doutorado nos Estados Unidos. Diante destes fenômenos, nós nos perguntamos como a doutrina espírita pode explicar esta visão. Por quê? De uma forma tradicional, nós vamos buscar a explicação, como trata-se de uma doutrina que acredita na reencarnação, em vidas passadas. Então, entendemos que esse aprendizado, esse conhecimento vem de vidas anteriores. No entanto, me preparando para essa preleção, eu tive a oportunidade de acessar uma palestra de uma ilustre palestrante espírita, a Anete Guimarães, que colocou em xeque um pouco essa questão. Pois, se nós já aprendemos em outras vidas a ler, a escrever, se essa não é a nossa primeira reencarnação, como sabemos pela luz da doutrina espírita, por que nós precisamos passar por essas fases novamente? Por que nós precisamos aprender o básico, sendo que já estudamos isso anteriormente? E ela conta um caso muito interessante, onde um cientista ele foi a uma casa de repouso com a sua namorada para visitar um parente dessa namorada. E enquanto ele aguardava, né, a visita, ocorre um fato muito importante. Uma das pessoas que estava também na visita começa a entrar em trabalho de parto. E se pergunta, existem médicos aqui no recinto? E aí, na ausência, uma senhora que estava olhando ao longe pela janela se vira para a pessoa, então, para essa mulher que estava entrando em trabalho de parto. Ela toma conta da situação, ela permite, né, que os atendimentos sejam realizados da melhor forma até a chegada da equipe de pronto atendimento. E lá eles amparam essa mulher, né, e ela retorna então para a janela. Então, esse nosso pesquisador, cientista, ele resolve falar com ela para agradecer, para comentar de como foi grandioso, né, o seu ato. E a enfermeira chega próximo dele e diz:
Ah, Senhor, não adianta você questioná-la sobre as suas ações, porque ela não se recorda de nada, nada que aconteceu recentemente. Ela tem Alzheimer. E ele, que pesquisava, também era médico, né, e pesquisador sobre o cérebro humano, ele questiona o diagnóstico. Ele diz: não é possível ouvir que essa mulher foi capaz de realizar. Uma pessoa com Alzheimer não poderia ter feito isso. Então ele entra em contato com a família desta paciente e convence-os a passar novamente por todos os exames, a fim de entender se de fato tratava-se ali de Alzheimer, porque na sua visão algo de errado estava acontecendo. Os exames são feitos, as análises, e constata-se novamente o Alzheimer. E aí ele começa a se questionar, porque o Alzheimer é uma doença que ela vai comendo, entre aspas, partes do nosso cérebro responsáveis pela memória, pela nossa recordação. Então ela já não seria mais capaz de lembrar esses fatos ocorridos. E ele, intrigado, começa a identificar por que pessoas têm respostas tão diferentes, por que algumas conseguem, né, fazer atos como este citados por essa mulher, que denotam algo que não dependia apenas da sua memória, não é? Era um conhecimento que estava internalizado, e outras não conseguem, em determinado estágio da doença, nem comer sozinhas. E aí ela nos faz uma pergunta. Quantos de nós aqui já concluímos, né, a escola, o primeiro ou segundo grau? Será que se hoje se fôssemos executar o mesmo teste que fizemos na época, a mesma prova, nós passaríamos? Eu posso dizer para vocês que eu não tenho certeza. Sem me preparar, né? Novamente, eu acredito que não. E aí a questão que ela coloca é: será que então nós temos nesse momento o segundo grau? Ou será que estudamos para passar na prova? Enquanto existem outras pessoas que amam tanto aquilo que elas fazem, que você vai conversar com elas, e se é uma pessoa que estudou medicina, ela vai, todo comentário ou conversa, ela vai trazer, né, para aquele tema, que é aquilo que ela vive, né? Ela internalizou aquele conhecimento, ela ama aquilo. Então isso nos demonstra, trazendo uma frase também muito célebre no Espiritismo, o amai-vos e instruir-vos, demonstra que o verdadeiro conhecimento, aquele conhecimento que fica, é aquilo que amamos, não aquilo que estudamos para que pudéssemos ganhar dinheiro, para que pudéssemos viver a nossa vida, não é? Ter conforto, mas aquilo que de fato acreditamos. Então a importância de buscarmos os nossos talentos, aquilo que nos diferenciava enquanto éramos crianças, mas que muitas vezes abrimos mão, porque, como que eu vou ganhar dinheiro com isso, enfim. Demonstrando que, para vencer esse grande esquecimento da morte, de uma nova vida, é necessário o amor ao conhecimento. E que somos capazes de trazer e de recordarmos com facilidade. Nós, como estudamos um determinado tema, por exemplo, né? Vou trazer um exemplo aqui da doutrina espírita, né? Vamos ler um tema.
Parece que aquilo foi tão lógico, né, algumas vezes, como se já tivéssemos estudado aquilo. Certamente, estamos apenas recordando. Então vem esta importância, né, de que para que consigamos trazer em novas vidas esse conhecimento, buscarmos realmente aquilo que amamos e temos fé, pois, como Jesus nos disse já, olhai os lírios do campo, que não tecem, mas que têm vestimentas maravilhosas, ou os pássaros, e que nunca falta de comer para os pássaros, eles que são um exemplo magnífico da natureza. Então, se Jesus e Deus não abandona essas formas mais simples, que dirá espíritos já no nível de evolução como os seres humanos. Então, que tenhamos fé, possamos buscar aquilo, né, que amamos, dedicando-nos ao aprendizado com sinceridade, que possamos colocar os nossos talentos a serviço do bem, que amemos uns aos outros, ou ainda melhor, que amemos como Jesus nos amou. Amemos o conhecimento que eleva e que busquemos alinhar as nossas capacidades com a nossa missão na Terra. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Gratidão. Bom dia, minhas irmãs, meus irmãos. É uma grande alegria estar novamente aqui com vocês para mais uma preleção da Estrada de Damasco. E a preleção de hoje ela será sobre um tema que nos traz grande encantamento: a genialidade. Eu me refiro aqui àquelas pessoas que são quase sobrenaturais, com conhecimentos ainda muito jovens que não conseguimos explicar, habilidades realmente extraordinárias, como no caso de Mozart, que ainda na infância dominava diversos instrumentos musicais, sendo capaz de compor a sua primeira ópera por volta dos 11 anos. Ou ainda, exemplos mais contemporâneos, como o do coreano Kim Won-yeon, considerado hoje o homem com QI mais elevado na Terra, segundo o Guinness Book. Ele, com a idade de 3 anos, era capaz já de escrever em 4 línguas: o japonês, o alemão, o coreano e o inglês. E, com menos de 16 anos de idade, concluiu o seu doutorado nos Estados Unidos. Diante destes fenômenos, nós nos perguntamos como a doutrina espírita pode explicar esta visão. Por quê? De uma forma tradicional, nós vamos buscar a explicação, como trata-se de uma doutrina que acredita na reencarnação, em vidas passadas. Então, entendemos que esse aprendizado, esse conhecimento vem de vidas anteriores. No entanto, me preparando para essa preleção, eu tive a oportunidade de acessar uma palestra de uma ilustre palestrante espírita, a Anete Guimarães, que colocou em xeque um pouco essa questão. Pois, se nós já aprendemos em outras vidas a ler, a escrever,
se essa não é a nossa primeira reencarnação, como sabemos pela luz da doutrina espírita, por que nós precisamos passar por essas fases novamente? Por que nós precisamos aprender o básico, sendo que já estudamos isso anteriormente? E ela conta um caso muito interessante, onde um cientista ele foi a uma casa de repouso com a sua namorada para visitar um parente dessa namorada. E enquanto ele aguardava, né, a visita, ocorre um fato muito importante. Uma das pessoas que estava também na visita começa a entrar em trabalho de parto. E se pergunta, existem médicos aqui no recinto? E aí, na ausência, uma senhora que estava olhando ao longe pela janela, se vira para a pessoa, então, para essa mulher que estava entrando em trabalho de parto. Ela toma conta da situação, ela permite, né, que os atendimentos sejam realizados da melhor forma, até a chegada da equipe de pronto atendimento. E lá eles amparam essa mulher, né, e ela retorna então para a janela. Então, esse nosso pesquisador, cientista, ele resolve falar com ela para agradecer, para comentar de como foi grandioso, né, o seu ato. E a enfermeira chega próximo dele e diz: senhor, não adianta você questioná-la sobre as suas ações, porque ela não se recorda de nada que aconteceu recentemente. Ela tem Alzheimer. E ele, que pesquisava, também era médico, né, e pesquisador sobre o cérebro humano, ele questiona o diagnóstico. Ele diz: não é possível ouvir que essa mulher foi capaz de realizar, e uma pessoa com Alzheimer não poderia ter feito isso. Então ele entra em contato com a família desta paciente e convence-os a passar novamente por todos os exames, a fim de entender se de fato tratava-se ali de Alzheimer, porque na sua visão algo de errado estava acontecendo. Os exames são feitos, as análises, e constata-se novamente o Alzheimer. E aí ele começa a se questionar, porque o Alzheimer é uma doença que ela vai comendo, entre aspas, partes do nosso cérebro responsáveis pela memória, pela nossa recordação. Então ela já não seria mais capaz de lembrar esses fatos ocorridos. E ele, intrigado, começa a identificar por que pessoas têm respostas tão diferentes, por que algumas conseguem, né, fazer atos como este citados por essa mulher, que denotam algo que não dependia apenas da sua memória, não é? Era um conhecimento que estava internalizado, e outras não conseguem, em determinado estágio da doença, nem comer sozinhas. E aí ela nos faz uma pergunta: quantos de nós aqui já concluímos, né, a escola, o primeiro ou segundo grau? Será que se hoje se fôssemos executar o mesmo teste que fizemos na época, a mesma prova, nós passaríamos? Eu posso dizer para vocês que eu não tenho certeza. Sem me preparar, né, novamente, eu acredito que não. E aí a questão
que ela coloca é: será que então nós temos nesse momento o segundo grau? Ou será que estudamos para passar na prova? Enquanto existem outras pessoas que amam tanto aquilo que elas fazem, que você vai conversar com elas, e se é uma pessoa que estudou medicina, ela vai, todo comentário ou conversa, ela vai trazer, né, para aquele tema, que é aquilo que ela vive, né? Ela internalizou aquele conhecimento, ela ama aquilo. Então isso nos demonstra, trazendo uma frase também muito célebre no Espiritismo,